passar a palavra para a Alice fazer a apresentação do Formec, e aí, na sequência, a gente inicia esse webinar, ok? Alice, obrigado. Obrigada, Filipe. Olá a todos, muito boa tarde, boa noite, consoante o sítio, o local onde se encontrem. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite de participar em mais um webinar do Formec. E eu gostava de fazer uma apresentação muito breve sobre o Formec e os seus objetivos para aqueles que ainda não conhecem este fórum. Vou passar a apresentar aqui só 3 ou 4 slides. Bom, então, em nome de todos os participantes do Formec, em meu nome pessoal, em nome do Dr. Filipe Rebelo Lourenço, ambos somos coordenadores do Formec, queremos agradecer a vossa presença em mais um webinar do Formec e só uma breve apresentação do Formec. Para aqueles que ainda não tomaram contacto com este fórum, o Fórum Internacional para a Meteorologia e Examinologia em Química, gostava de vos dizer que o objetivo primordial deste grupo de amigos, digamos assim, é trazer para a língua portuguesa a qualidade das análises quantitativas e qualitativas em química, com guias, documentos, folhas de cálculo e de alguma forma também trazer o input, o conhecimento de todos os colegas da comunidade lusófona para contribuir com o seu conhecimento para este tema tão importante que é a meteorologia e examinologia em química. Temos organizado com regularidade, se calhar não com a regularidade que gostaríamos no último ano, mas com alguma regularidade, uma série de atividades que gostaria de compartilhar convosco. Temos grupos de trabalho, um dos objetivos é a cooperação e nesse sentido também cooperamos com o grupo de trabalho do GT5, Meteorologia em Química e Eurochem Portugal da RELACRE, e em conjunto com este grupo de trabalho fizemos já a tradução de alguns documentos que passarei a mostrar-vos mais à frente, mas dentro do Formec também temos grupos de trabalho que se dedicam à produção de documentos em língua portuguesa sobre o tema em questão, portanto a meteorologia e examinologia em química, nomeadamente na elaboração de notas técnicas, notas relacionadas com o sistema de gestão dos laboratórios. Existe uma lista de leitura que foi elaborada tentando fazer uma listagem de documentação mais pertinente na língua portuguesa relacionada com o tema da meteorologia química e examinologia e também a elaboração de notícias Formec. Bom, relativamente aos guias, como vos disse, fizemos a tradução de 2 guias da Eurochem em colaboração portanto, guias Eurochem CITAC, um deles em colaboração com a RELACRE, melhor, 2 deles em colaboração com a RELACRE, e também fizemos a produção de uma folha de cálculo que está relacionada com o tema do webinar que vamos ter hoje, para a gestão da avaliação da conformidade. Temos editadas várias notas técnicas, que são documentos breves, 3, 4 páginas, sobre diversos temas, todos eles relacionados com a garantia da qualidade em laboratórios. Organizamos ainda um encontro internacional de meteorologia e examinologia em química, que já decorreu 2 vezes, portanto este encontro ocorre de 2 em 2 anos. Até 2022, devido aos condicionalismos da pandemia, decorreu em formato online. Ainda não está decidido como é que irá decorrer em 2024, mas terá sempre uma transmissão simultânea, penso eu. Espero não me estar a adiantar relativamente a esta matéria. E nestes encontros, portanto, nestes eventos que organizamos,
Tentamos trazer a comunidade lusófona com a apresentação dos seus trabalhos e trazer para a discussão pública as questões da área da metrologia e da examinologia em química. Temos ainda realizado vários webinars, este é o 10º webinar Formec. Normalmente os webinars têm uma contribuição mista de palestrantes e de moderadores. Tentamos que essa colaboração inclua colegas de diferentes áreas geográficas no mundo, da comunidade lusófona, e o webinar que vamos assistir hoje diz respeito ao uso da incerteza da medição em avaliações da conformidade para proteger clientes e produtores e vai ser apresentado pelo Dr. Ricardo Betancourt Silva com a moderação do Dr. Filipe Rebelo. Bom, resta-me convidar-vos para que sejam membros do Formec. O Formec conta com a participação de membros de diversas áreas, desde a indústria, a academia, a laboratórios públicos, portanto, pessoas de diversas áreas geográficas da comunidade lusófona, Moçambique, Brasil, Guiné, enfim, e que têm interesse e que querem partilhar e beber do conhecimento dos seus colegas nas áreas da química analítica, da metrologia em química e examinologia e no desenvolvimento de sistemas de garantia da qualidade. Contamos com a vossa contribuição. Gostaríamos de vos ver inscritos como membros e a vantagem da vossa participação como membros no Formec é, na realidade, conhecerem-se uns aos outros, trocarem e partilharem conhecimento, poderem participar nos grupos de discussão, elaborar documentos que são depois úteis à comunidade lusófona e, portanto, é gratificante pertencer ao Formec. Umas boas festas para todos e passo a palavra ao Filipe para começarmos então com o webinar. Muito obrigada a todos. Obrigado, Alice, pela sua apresentação. Bom, eu não preciso nem dizer que é uma grande satisfação apresentar o professor Ricardo, um grande amigo e que acho que dispensa maiores apresentações, né? O professor Ricardo é investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, ele é atualmente o vice-chair da CITAC, coordenador do grupo de trabalho da Euraquem em análises qualitativas, membro também do grupo de trabalho sobre incerteza de medição, um dos membros mais ativos e que tem feito na Euraquem, na CITAC e também no Formec um trabalho espetacular de avanço do conhecimento na metrologia e na examinologia. Realmente uma referência nessa área em todo o mundo. Então, isso colocado, eu gostaria de passar a palavra para o Ricardo. E, Ricardo, desejo aí uma excelente apresentação e muito obrigado aí pela disponibilidade em compartilhar a sua experiência aqui conosco. Obrigado eu. Obrigado, primeiro que tudo, pelas palavras amigas e muito elogiosas. Tem com esse viés da amizade. E, portanto, vou então iniciar a apresentação. É um prazer colaborar aqui no Formec, dada a relevância desta comunidade em termos populacionais e também por ser a nossa, não é? Por ser a nossa comunidade. Ok, vamos lá aqui partilhar. O ecrã que eu estou a acompanhar está à frente dos meus olhos e, portanto, vocês vão me ver assim numa posição esquisita em termos de câmara.
mas pronto, não há de ser muito relevante este desvio. Pronto. Ora, para hoje, o que é que nós temos no programa? Temos, digamos, um revisitar de uma discussão que já foi iniciada em 2020. O professor Filipe Lourenço já apresentou este tópico em 2020 e foi o nosso objetivo revisitá-lo, focando outros aspectos deste tópico tão relevante e também utilizar a experiência mais recente da implementação da última edição da norma 17.025, utilizar esse conhecimento e essa experiência para, digamos, ajudar a discutir este tópico. Ora, nesta apresentação, nós vamos falar primeiro na relevância que é agora dada às avaliações de conformidade, em particular na gestão do risco, na nova edição da norma 17.025, e depois vamos falar nos requisitos de acreditação, exemplos das chamadas regras de decisão, vamos falar no conceito de bandas de guarda e depois vou apresentar um exemplo e também a tal folha de cálculo que poderá ser utilizada pelos laboratórios para gerir estes conceitos com bastante facilidade. Ora, a primeira coisa que eu gostava de vos dizer é que a norma 17.025 tem sofrido algumas revisões. Ela foi publicada primeiro em 2000, teve uma revisão logo em 2005, uma pequena revisão que dava, digamos, um sentido diferente ao conceito de cliente, e depois, mais recentemente, em 2017, teve uma revisão maior, a revisão essa que apresentou um conjunto de novidades, e o que eu gostaria de discutir, de vos dizer, é que a referência à gestão de risco de decisões erradas, de avaliações erradas de conformidade, eu diria que não é mais uma novidade interessante da norma, como foi aquela diferente forma atualizada de olhar para o conceito de cliente, como são outras revisões associadas a esta versão de 2017, eu diria que a preocupação da gestão do risco de decisões de conformidade erradas, eu diria que não é mais uma revisão, é a revisão relevante. Os laboratórios acreditados são laboratórios que têm como objetivo principal avaliar a conformidade de produtos, portanto é a grande motivação para este reconhecimento de competências, e digamos que não existe nada mais importante para um laboratório acreditado, para um laboratório de ensaios, do que quantificar, avaliar, controlar o risco de uma decisão de conformidade estar errada. Eu diria que, talvez exista um requisito que seja capaz de competir com este em termos de relevância, se é assim que se pode dizer, são as questões de imparcialidade e independência, não é? Que, digamos que também são um pilar associado às avaliações de conformidade. E, portanto, este primeiro slide destaca a relevância desta discussão. Ora, se olharmos para a norma 17.025, esta edição de 2017,
nós temos, digamos, o primeiro contacto com esta preocupação com a gestão de risco de decisões erradas nas definições, quando olhamos para a definição de regra de decisão, que, de acordo com a norma, é a regra que descreve como a incerteza na medição é considerada quando se declara a conformidade do produto que está a ser avaliado. Portanto, aqui nós temos, digamos, uma primeira indicação da relevância da incerteza para a gestão da avaliação da conformidade. No requisito dos processos, à linha 713, também temos uma referência importante que diz que sempre que um cliente solicitar uma declaração de conformidade nos relatórios de ensaio ou de calibração, esta regra de decisão ou a maneira como a informação analítica vai ser interpretada e vai produzir a avaliação de conformidade, isto tem que ser discutido e acordado com o cliente e, claramente, tem que ter, digamos, pertinência técnica ou tem que ter a rigor técnico esta opção. E, portanto, este é um requisito também importante. Quando passamos para a apresentação dos resultados, a norma também deve refere que quando é fornecida a tal declaração de conformidade, o laboratório deve documentar a regra da decisão, portanto, a forma como a incerteza é considerada na avaliação de conformidade, tendo em conta o nível de risco. E a norma, digamos que especifica a necessidade de considerarmos o tal nível de risco, tal como o risco de uma falsa aceitação ou uma falsa rejeição e pressupostos estatísticos. E digamos que serão estes as partes da norma de 7025 onde estes conceitos são discutidos. Ora, se nós olharmos aqui para este, digamos, para este slide, e eu aqui, se calhar, pedia para vocês, quem quiser, pode abrir o microfone e dar o seu contributo. Mas todos nós já vimos este esquema onde temos resultados de medição, resultados de medição com incerteza, não é? Neste caso temos intervalos de confiança com nível de confiança de 95%, e temos aqui um valor máximo. Neste resultado, o produto está conforme ou não conforme? Quem quiser pode abrir o microfone. E aqui digamos que, como é um valor máximo, aqui o produto não está conforme, verdade? Ou seria declarado não conforme. E neste será considerado conforme, exatamente. E nestes dois casos, como é que se decide neste caso? Nestes casos é mais difícil tomar uma decisão. E o problema é que quando o laboratório pede uma avaliação de conformidade, não ficará muito contente se no relatório de ensaio for reportado que a avaliação da conformidade não é conclusiva. Porque a grande motivação para fazer o investimento para a análise é realmente ter a decisão de conformidade. Ora, se tivermos um valor mínimo
admissível, que é este Q maiúsculo min. Neste caso, está conforme ou não conforme? Conforme? Conforme, exatamente. Neste caso, estará não conforme, e nestes outros dois casos temos um embaraço. Ou seja, a comparação não é tão fácil. Se tivermos um caso em que temos um chamado intervalo de especificação, em que o produto, o valor tem que estar entre este intervalo, aqui o que é que concluímos? Não conforme. Ali, não conforme, não é? Neste caso... Conforme. Conforme, obrigadíssimo. E nos outros casos, temos aqui dificuldades em tomar uma decisão. Por acaso, se olharmos aqui para esta imagem, uma coisa que salta à vista, mas isto seria para outra discussão, é que, reparem, esta incerteza parece ser muito grande considerando o intervalo de especificação, não é? Se eu quero avaliar se o produto está dentro deste intervalo, a incerteza de ter quase a amplitude do intervalo parece ser, digamos, um embaraço. Ora, eu agora vou então falar sobre alguns exemplos de regras de decisão. A tal regra de como utilizar a incerteza da medição em avaliações de conformidade. Uma regra possível é a regra utilizada no setor farmacêutico, ou na realidade do setor farmacêutico, pelo menos quando avaliamos um produto considerando limites e utilizando métodos da farmacopeia europeia, que é uma regra muito utilizada neste setor, que diz que não se utiliza a incerteza na avaliação da conformidade. É dito que o controle da qualidade dos alimentos deve ser feito utilizando procedimentos e substâncias de referência da farmacopeia. Portanto, a farmacopeia dá-nos o protocolo de análise e também fornece-nos os padrões, e seguirmos os métodos de análise da farmacopeia, que são métodos validados, que em alguns casos têm requisitos de desempenho dos métodos, que são monitorizados, e utilizando os padrões da farmacopeia, assume-se que a incerteza associada às mediações estão controladas e já foram consideradas na especificação dos intervalos, tipicamente intervalos de especificação dos produtos. Portanto, digamos que a regra da decisão pode ser não utilizar a incerteza na decisão da conformidade. Temos outros exemplos regulamentares, como, por exemplo, o controle oficial de resíduos de pesticidas nos alimentos, controle oficial europeu de resíduos de pesticidas nos alimentos, que diz o seguinte: quando o valor medido, e convém dizer que, para acertarmos aqui a terminologia, quando nós apresentamos resultado com incerteza, o valor medido é um Q minúsculo, ok? Depois temos mais ou menos uma incerteza, ok? O resultado, tipicamente, é o valor medido, mais ou menos incerteza, unidades, e depois um fator de cobertura e o nível de confiança associado ao resultado. Ok, e o que é dito é que quando o valor medido, só quando o valor medido menos a incerteza for maior que o valor máximo admissível,
neste caso, o limite máximo de resíduos, só nesses casos é que o produto é considerado não conforme. Ora, esquematicamente, temos o valor máximo. Se esta perda debaixo do intervalo estiver acima do valor máximo, o produto é não conforme. Se superpuser ligeiramente, o produto está conforme. E o que é dito é que, para esta regra de decisão, que tem em conta a incerteza, desta maneira ser aplicada, este intervalo de confiança tem que ter um nível de confiança de 95%, aproximadamente. Ok? E esta incerteza, em termos relativos, não pode ser superior a 50% do valor medido, que é o que está aqui a dizer. Ok. Sentem-se confortáveis, já agora, com esta regra da decisão? Algum comentário? Estariam à espera que o critério fosse menos permissivo? Possivelmente, sim. Mas a razão desta regra da decisão é a seguinte: os limites máximos de resíduo são estabelecidos considerando fatores de segurança. E digamos que para o consumidor, consumir um produto alimentar com teor de pesticida um bocadinho acima do limite máximo de resíduos não é um problema relevante em termos de saúde pública, na maior parte dos casos. E, portanto, o que nós temos aqui é avaliar uma conformidade junto ao limite que tem mais um impacto económico que um impacto na saúde pública. E, portanto, digamos que nós somos mais permissivos porque o consumidor não está a ser, digamos, ameaçado. Talvez seja um termo forte demais. Ok. Ora, avançando, eu queria-vos agora mostrar aqui o nosso intervalo de confiança. Neste caso, estará deitado, não é? Que tem o tal valor medido, uma incerteza para o nível de confiança de 95%. E agora deixem-me perguntar, se este resultado, que é o valor medido mais ou menos em incerteza, tiver estimado de uma forma irrepreensível, qual é a probabilidade do valor verdadeiro da grandeza medida estar dentro deste intervalo? Alguém é capaz de me dizer? Vamos tentar manter aqui alguma interação. Qual é a probabilidade do valor verdadeiro estar dentro deste intervalo? Ora, neste caso é 95%, não é? E estar fora será quanto? 5%. Exatamente, está obrigadíssimo. 5%. E agora, um bocadinho mais difícil, parece que é a mesma coisa, mas não é. Qual é a probabilidade do valor verdadeiro estar, digamos, se este for o limite máximo, acima do valor máximo do intervalo de confiança? Qual é a probabilidade? Dois e meio. 2,5 e abaixo? 2,5. Exatamente, obrigadíssimo. Exatamente. Ok. E convém lembrar que tipicamente esta incerteza expandida que é reportada é
é uma incerteza expandida que resulta da expansão de uma incerteza padrão. Incerteza expandida é um U maiúsculo, incerteza padrão U minúsculo, sendo que o fator de expansão é um valor de T, aquele valor de T tabulado, que é muito utilizado em testes de comparação de amostras, testes de comparação de amostras estatísticas, de testes bilaterais. Tipicamente, para o nível de confiança, obviamente, 95%, se a incerteza for estimada para 25%. Ok. E, portanto, o que nós temos aqui é a tal incerteza expandida que é padrão vezes o valor de T, sendo que este T pode ser retirado diretamente do Excel utilizando aqui esta fórmula, em que aqui temos o chamado R tipo 1 e aqui os graus de liberdade, que neste caso são elevados. No caso que habitualmente é aplicável. E, portanto, nós temos então o fator multiplicativo da incerteza padrão que garante que o intervalo de confiança é produzido mantendo 2,5% de probabilidade do valor verdadeiro estar acima do intervalo e 2,5% estar abaixo. Ok. Digamos que a compreensão disto vai nos ajudar muito daqui para a frente. Agora imaginem este cenário. Imaginem que temos a minha medição, portanto a concentração é algo que tipicamente aumenta ali para a direita. Imaginem que o limite inferior do intervalo de confiança, por sorte ou por acaso, coincide com o valor máximo. Ok? E a regra da decisão é que se o valor medido menos a incerteza for maior que o valor máximo, o produto não está conforme. Se o valor medido menos a incerteza for menor ou igual o valor máximo, o produto está conforme. Ok? Perante este caso, primeiro, o produto está conforme, é considerado conforme ou não? Olhando para a regra da decisão. O que é que me dizem? É. Exatamente. Sim. É porque temos esta condição da igualdade, verdade? Igualdade. Ok. Agora, qual é a probabilidade da decisão de conformidade estar errada? E qual é a probabilidade da decisão de conformidade estar certa? Ora, qual é a probabilidade do valor verdadeiro estar abaixo deste limite? 2,5. Como? O que é? 2,5. Não é? Sim. Porque a probabilidade de estar dentro deste intervalo é 95%, não é? E a probabilidade de estar acima deste intervalo é 2,5. Verdade? Sim. Certo. Ok. Isto não é fácil, eu sei. Então, eu digo que o produto está conforme. Qual é a probabilidade de eu estar certo? 2,5. 2,5. Exatamente, que é desastroso, não é? E qual é a probabilidade de eu estar errado? 97,5. Exatamente. É isso. Ou seja,
esta regra de decisão que é uma regra de decisão que está formulada de uma forma, digamos, clara, realmente está associado a um risco relativamente, ou a uma probabilidade baixa daquela declaração estar certa, neste caso em particular. Ok? Se o valor medido estiver um bocadinho acima deste, o produto é considerado não conforme. Se estiver abaixo, o produto é considerado conforme, e este risco de estarmos certos aumenta um bocadinho. Imaginem que se o intervalo começar aqui e esta perna entrar por ali adentro, eu vou ter mais do que 2,5% de probabilidade da decisão de conformidade estar correta. Ok? Ora, isto de construir intervalos de confiança e comparar com limites máximos é uma coisa, digamos, pouco prática, e surgiu então o chamado conceito de banda de guarda, que serve para facilitar este processo. E como é que funciona a banda de guarda? A banda de guarda, digamos, é um valor que neste caso é duas vezes a incerteza padrão, que é a minha incerteza expandida, que neste caso é aumentada, é somada ao valor máximo para dar um limite de aceitação que serve para avaliar a minha conformidade olhando só para o valor medido. Ok? Qual é o objetivo disto? Eu, em vez de ter que pegar no meu valor medido, construir um intervalo de confiança e olhar para a posição relativa do limite inferior do intervalo de confiança considerando o valor máximo, Kmax, não é? O que é que eu vou fazer? Eu vou, digamos, alterar o valor máximo admissível para um limite de aceitação, e este limite de aceitação vai-me servir para tomar a decisão de conformidade olhando só para o valor medido. Ok? E digamos que o conceito de banda de guarda está lá para simplificar a avaliação de conformidade. Se o meu valor medido estiver acima do limite de aceitação, eu entro na chamada zona de rejeição. Se estiver abaixo, eu entro na zona de aceitação. No nosso caso em particular, a regra de decisão diz que quando coincide o valor medido com este valor máximo, eu digo que o produto está aceito, não é? E portanto, a banda de guarda serve para isto mesmo. Querem fazer alguma pergunta nesta fase? Não? Ok. Vamos avançar um bocadinho. Para o seguinte. Ora, eu neste caso, eu tenho uma banda de guarda que está associada a uma incerteza para o nível de confiança de 95%,
sendo que a taxa de uma decisão errada é 97,5%. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um desajuste entre o nível de confiança da incerteza e, digamos, o risco da avaliação da conformidade. Ora, isto resolve-se construindo as tais bandas de guarda, o tal valor que naquele caso foi somado ao valor máximo admissível, utilizar uma banda de guarda em que o fator multiplicativo é menor do que 2. Neste caso, o que eu vou utilizar é um valor T que nós conhecemos dos chamados testes unicaudais para o nível de confiança de referência, que podem ser determinados utilizando esta forma do Excel. Ok? Ou seja, como nós vimos no exemplo que eu apresentei, resultados com uma incerteza de 95%, digamos, uma banda de guarda que é estimada como uma incerteza expandida para 95%, vai dar riscos de decisões, no nosso caso erradas, de 97,5%, para que este risco passe para 95%, eu vou reduzir a banda de guarda, em vez de um valor T próximo de 2, eu vou utilizar um valor mais pequeno, que vem destas tabelas de avaliações unicaudais. Ora, esta tabela apresenta-nos, neste caso, os níveis de confiança das diversas avaliações, o chamado R tipo 1, e depois o valor de T, digamos, para avaliações bicaudais, e o valor T unicaudal, que é o que nos interessa em avaliações de conformidade, que tipicamente envolvem comparação do valor medido com o limite. E o que elas nos dizem é o seguinte: se eu quiser fazer uma avaliação de conformidade para 95%, a minha banda de guarda não vai ser 2 ou 1,96 vezes a incerteza padrão, vai ser 1,64. Ok? Ou seja, eu tinha o valor máximo, estava-lhe a colocar uma banda de guarda que era o 2 vezes, 1,96 vezes a incerteza padrão, e dava o tal risco de decisões erradas de 97,5. Ok? E o que eu agora vou fazer é fazer uma banda de guarda um bocadinho mais pequena, vai ser 1,64 vezes a incerteza padrão, para eu ter aqui o tal risco de uma decisão errada vai ficar nos 95%, ok? 95%, porque aqui o valor que eu estou aqui a considerar é este valor medido. Ok. Isto não é fácil no final de um dia, não é? Trabalho. Se eu quiser fazer uma avaliação de conformidade para o nível de confiança de 99%, eu vou utilizar o 2,33 para transformar a incerteza padrão numa banda de guarda. Ok. Então, o que é que nós temos aqui à nossa frente?
temos o seguinte. Se eu tiver um valor máximo admissível, somar-lhe 2 vezes uma incerteza padrão e calcular um limite de aceitação, eu vou ter uma zona de rejeição e uma zona de aceitação que vão ter no máximo o 2,5% de probabilidades de eu erradamente rejeitar. O que é que significa? Significa que se o meu valor medido for este, eu digo que o produto, neste caso, está conforme, mas se tiver ali, imaginem, 1 milésimo ali à direita, eu digo que o produto está rejeitado e a probabilidade de eu estar erradamente a rejeitar é 2,5%. Verdade? Aqui já estamos a discutir que este 2,5% refere-se a um risco de uma falsa rejeição. Se eu trocar o 2 por 1,64, a banda de guarda vai ser mais pequena e eu aqui, o que é que vai acontecer aqui? Se eu tiver 1 milésimo ali à direita, eu rejeito e a probabilidade de eu estar a rejeitar um produto que realmente está conforme, porque o valor verdadeiro está abaixo do limite máximo, é 5%. Se eu quiser colocar a falsa rejeição em 0,5%, utilizo 2,58%. Se colocar-nos 1%, significa 2,33%. E esta tabela não tenho muito mais segredos para vocês sobre esta avaliação de conformidade, exceto os que eu vou apresentar já a seguir. Ok, portanto, digamos que, voltando atrás, esta tabela apresenta os fatores multiplicativos que eu preciso para gerir o risco, neste caso, de uma falsa rejeição. Agora, a pergunta que eu faço a seguir é: nós falamos no risco de uma chamada falsa rejeição, ou seja, quando a preocupação na avaliação de conformidade é erradamente rejeitar um produto e quando temos um valor máximo, procedemos como eu acabei de dizer. E quando temos o valor máximo, mas a preocupação não é a falsa rejeição, mas é a falsa aceitação. Ou seja, quando eu estou preocupado em não rejeitar produtos conformes, mas eu estou preocupado em não aceitar produtos não conformes. Reparem que eu estou numa transação, nós temos 2 parceiros com interesses contraditórios: o consumidor e o produtor, ou quem vende e quem compra. Se eu for vendedor, estou mais preocupado com a falsa rejeição ou falsa aceitação? Digam lá. Falsa rejeição. Exatamente. Se for consumidor, é a falsa aceitação. Exatamente. Então, perante este dilema, como é que eu agora
Escrevo aqui a minha... Como é que eu giro a avaliação da conformidade utilizando 5% de falsa aceitação, neste caso? O que é que sugerem? O que é que eu faço com a banda de guarda? Torno-a mais pequena ou viro-a ao contrário? Viro ao contrário, baixando o limite. Exatamente. Ou seja, tipicamente, neste caso em particular, não é tipicamente, neste caso em particular, eu vou colocar a banda de guarda neste sentido. Para aqui, não é que vou ter aqui um valor máximo de aceitação que vai ser menos que o valor máximo admissível e não mais que o valor máximo admissível. E reparem, se eu estiver aqui um bocadinho à esquerda do valor máximo, do limite de aceitação, eu digo que aqui o produto está conforme ou não conforme? Aqui um bocadinho à esquerda. Está conforme. Conforme, exato. E qual é o risco de eu estar errado sobre a conformidade? Os tais 5%? Exatamente, os tais 5%. Porque a curva de Gauss vai fazer aqui e 5% da cauda está acima do valor máximo. Exatamente. E, portanto, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma banda de guarda a subtrair e a minha zona de rejeição vai ficar maior porque eu começo a rejeitar mais cedo. O que é que nós temos aqui? Temos aqui a seguinte situação. Quando temos uma avaliação de conformidade e queremos gerir o risco de uma forma, digamos, mais fina, nós tipicamente ou escolhemos o lado do produtor ou o lado do consumidor. Aquela história de que eu tenho 3 amores, 2 amores, 3 não. Não há 2 amores na avaliação de conformidade. Ou é um ou é o outro. Na prática, há quem se divida entre 2 amores, mas isso vai dar... Temos aquela questão em que a incerteza não é considerada na avaliação da conformidade com problemas na gestão do risco. Mas, tipicamente, digamos, uma avaliação de conformidade mais controlada, digamos assim, envolve tomarmos o partido do consumidor ou do produtor. Ok. E agora, para complicar um bocadinho mais, estou quase a terminar, não parece, mas estou. E o que é que fazemos quando o que nós temos não é um valor máximo admissível, mas é o mínimo? Imaginem que temos um valor mínimo e eu quero definir uma banda de guarda em que temos o 5% de falsa aceitação. Pomos a banda de guarda para a esquerda ou para a direita? Aqui, tipicamente, o mais fácil é pôr para um dos lados e depois ver se faz sentido. Mas quem é que quer aqui, quem é que propõe aqui, neste caso, no mínimo, para um 5% de falsa aceitação, a banda de guarda é para a esquerda ou para a direita? É para ali ou para ali? Hipótese 1 ou hipótese 2?
À direita. Para a direita. Ok. Vamos ver. Vamos ver se faz sentido. Se eu tiver aqui uma banda de guarda, ok? Eu aqui, reparem bem, a concentração aumenta para ali, não é? Portanto, eu aqui nesta zona, bem acima do limite, o produto está conforme ou não está, ou não está conforme? Está Como é o conforme. quê? Está Está conforme. não conforme. Bem Aqui? acima. Sim, este é o mínimo, não é o máximo. Isto é, imaginem, o teor de. Imaginem, Certo, o está teor de conforme, prata está conforme. está conforme, exatamente. Aqui o raciocínio é o contrário, não é? Portanto, aqui está conforme. E qual é a probabilidade, se eu estiver ali infinitamente à direita, a probabilidade de ele não estar conforme vai estar os 5%, que é uma probabilidade de falsa aceitação. Ok? Portanto, é isso mesmo. A banda de guarda, neste caso, está a assumir, está a aumentar. Porquê? Porque, volto a dizer, aqui ele está aceite e a probabilidade de o produto ter um valor menor que o mínimo e ser uma falsa aceitação é 5%. Ok? No caso da falsa rejeição, com valor mínimo, a banda de guarda será para a esquerda ou para a direita? Alguém abriu o microfone? Sim? À esquerda. Para a esquerda, exatamente, para a esquerda. E agora vamos testar. Temos ali à esquerda. Se eu tiver aqui um bocadinho para além do limite, o produto é considerado conforme ou não conforme? Não conforme. Não conforme. E qual é a probabilidade de ele realmente estar conforme? É os tais 5%, não é? Aqui deste lado. Ok? E portanto seria uma falsa rejeição porque ele realmente até está conforme. Ou temos dado 5% de estar conforme. É isto mesmo. Ok? Agora, pergunta. Quando nós falamos na falsa aceitação, estamos de que lado? Produtor ou consumidor? Ou quando nos preocupamos com a falsa aceitação? Estamos do lado do produtor. Consumidor. Então. A falsa aceitação. Portanto, Do lado do produtor. do produtor. Não, reparem. Estou a formular isto, não sei se da melhor maneira. Portanto, se eu quero reduzir a percentagem de falsa aceitação, talvez assim seja melhor. Seja mais claro o que é que eu quero. Se eu estou preocupado com o nível de falsa aceitação, idealmente devia ser reduzida, a falsa aceitação, estou do lado de quem? Do consumidor, não é? Do consumidor. E se a minha preocupação for a falsa rejeição, se eu quiser baixá-la, estou do lado do produtor. Ok? Sim? Ok. Estes dois conceitos estão definidos num documento do GCGM, que é o Joint Committee de Guides Metrology, de Guias de Metrologia do BIPM, que diz que o risco específico do consumidor é a probabilidade de um determinado artigo aceito não estar conforme e o risco específico do produtor é a probabilidade de um determinado artigo rejeitado estar conforme. Aqui convém dizer que estamos a falar do chamado risco específico, porque estamos a caracterizar um item em particular. Não estamos a caracterizar a linha de produção. Porque nós também podemos estar focados não
em saber se aquele produto que está a ser testado está conforme ou não conforme, eu posso querer saber qual é a probabilidade de uma determinada linha de produção produzir um produto conforme, ok? Que isso é um raciocínio diferente deste que nós estamos aqui a formular. Ora, estamos a chegar ao exemplo final e já sabemos uma coisa. Sabemos que, já sabíamos, se calhar, que isto não é fácil. Não é fácil. E eu já ando a pensar nisto há uns anos e tenho que beber um café ou dois para não cometer grandes gafes aqui nestas discussões. Ora, sabemos que quando queremos gerir um risco de uma avaliação de conformidade, nós podemos ter um valor máximo, um valor mínimo, ou um intervalo de valores, máximo e mínimo. E podemos estar focados no risco do consumidor ou no risco do produtor. Todas esta informação condiciona a maneira se nós colocamos a banda de guarda para a esquerda ou para a direita. Ou seja, não existe uma regra simples, porque temos várias possibilidades. Podemos ter várias regras simples, mas não é uma, digamos. E vamos agora aqui pegar num exemplo. Ok. Temos aqui um exemplo que é o seguinte. A concentração máxima de proximidona em vinho verde importado pelos Estados Unidos da América deve ser inferior a 0,05 mg por litro e a probabilidade de aceitação de um produto que não cumpra com a especificação não deve ser superior a 1%. A incerteza expandida de medição é esta, 0,053 para um fator de cobertura de 2,01. Que regra de decisão deve ser adotada? Aqui convém dizer que esta incerteza tem em conta a amostragem, a componente da amostragem. Primeiro, estamos perante um valor máximo admissível ou mínimo admissível? Máximo. Exatamente. Ok. Primeira etapa. Segunda etapa. 1% de risco está do lado esquerdo ou do lado direito? Portanto, aquele risco... Lado direito? Lado direito. Direito, vamos ver. Vamos ver. Se colocamos aqui 1%, logo a banda de guarda vai para que lado? Para o esquerdo. Para a esquerda, exatamente. Maravilha. Vai para a esquerda aqui. Ok. Então lá ver. Para a esquerda. Sim? Se for para a esquerda, se eu tiver aqui uma coisa infinitamente ainda mais à esquerda, ok? O produto é considerado... a consideração está a aumentar para ali, não é? Desculpem lá. Nós já tínhamos visto isso. Aqui o produto está conforme ou não conforme? Aqui onde? Desculpa lá. Desculpa. Aqui acho que... aqui é um bocadinho ainda mais à esquerda que este que é Max. Aqui deste lado. Está conforme. Está conforme, exatamente. Está conforme e a probabilidade dele não estar conforme é os tais 1%, não é? Sim. Portanto, aqui é dito que a probabilidade de aceitação de um produto que não cumpre a especificação não deve ser superior a 1%. É isto mesmo.
Ok? Se o valor estiver abaixo, estiver aqui, este risco ainda é mais baixo. Mas nunca será superior a 1% com esta regra. Ok? Portanto, aqui tipicamente, primeiro definimos, dizemos de que lado é que fica o nível de risco. Depois, colocamos a banda de guarda do lado oposto. Depois, definimos a zona de aceitação e de rejeição. Como é que é a zona de aceitação? Tipicamente é centrada aqui. Ali é rejeição, aceitação, verdade? Sim. Depois, o que é que temos que fazer mais? Temos que calcular este valor. Como é que calculamos o limite de aceitação? Como é que calculamos este valor? Alguém é capaz de dizer? Portanto, aqui é 0,5, sim? Menos o G, não é? Menos o G. Menos a incerteza expandida. Como? Menos a incerteza expandida. É quase. É quase. Porque é assim. Esta banda de guarda, isto é para o nível do 0,05 menos menos 2,01 vezes a incerteza. 0,053 miligramas por é litro. isso? Não, é que, reparem, o 0,53 é o quê? O 0,053 é uma incerteza padrão. Não, é expandida. Expandida. Temos que dividir por 2. 2,01. Portanto, tem que se dividir, não é? Eu vou ter que passar a incerteza padrão, expandida para padrão, vou dividir por este valor e depois vou ter que multiplicar pelo fator para 1%. Verdade? Ou seja, eu vou ter que passar a incerteza padrão, que é o 0,053 a dividir por 2,01, ok? E depois, a esta incerteza padrão, vou ter que multiplicar por 2,33, que é aquele valor que está naquela tabela. Deixa lá ver se eu volto para trás à tabela. Desculpem lá. Para 99%. Exatamente. Peço desculpa. Exatamente. Para 99%, temos aqui o 2,03. Porque o risco era 1%. Ok? Voltar acima. Desculpa, esta para frente e para trás, eu devia ter fixado. Ok. E agora, portanto, este valor é o tal 0,053 dividido por 2,01. Ok, fazendo as continhas dá isto. Ok? Como é que isto se faz de uma forma... e qual é o nível, qual é o tipo de risco que estamos a falar? Consumidor ou produtor? Consumidor. Exatamente. Hã? Desculpa. Consumidor? Sim. Então, é um risco. Reparem bem, é uma forma mais simples. Nós estamos a ser mais permissivos. Sim, sim. Ou menos permissivos. Tipicamente. Claro. Exatamente. E cá está o nosso nível de risco. Como é que isso se faz de uma forma simples? Mais simples. É utilizando a folha de cálculo que foi desenvolvida pelo Formec. Agora, se vocês clicarem aqui neste link, ou se forem ao site do Formec, se forem aqui ao site do Formec, tem aqui a folha de cálculo planilha.
Podem descarregar o fecheiro. O que é que tem aqui? Tem aqui uma folha de cálculo. Não sei se isto vai correr bem. Ele está no web. É melhor abrir assim. Para não estar a utilizar o Office online. Ok, o que é que nós fazemos aqui? Nesta folha de cálculo, colocamos o tipo de risco que queremos, consumidor, produtor ou partilhado. Partilhado não considera a incerteza da medição. Ok? Colocamos o nível de risco. Neste caso, nós colocamos o nível de risco. Nós temos o risco do consumidor e temos aqui o nível de risco foi 1%, não foi? No nosso caso. Colocamos as unidades, que é miligramas por litro. Aqui, esta parte é se tivermos uma incerteza máxima admissível, ok? Uma chamada incerteza-alvo. Não é o nosso caso. Vamos esquecer esta parte. Depois colocamos aqui se temos um limite superior, inferior ou intervalo. Neste caso é o que é que nós temos? No caso do vinho. Limite superior. Limite superior. Colocamos aqui o documento de referência, se quisermos. O nome da referência. O limite superior, quando é que era? É 0,05. Ok? Não era? Sim, sim. A incerteza da medição, o que nós tínhamos era uma incerteza absoluta ou relativa? Era 0,048, acho eu. Era absoluta. Absoluta. Absoluta expandida. Era 0,048, era? Não, 0,053. 0,048 era a banda de guarda. Exatamente. E o fator de expansão era 2,01, não era? Sim. Era isso, não era? Sim, sim. Não, aqui qualquer asneira. Deixa lá ver aqui. O limite superior é o limite superior que é 0,5 e não 0,05. É isso. Você botou um zero a mais. Isso mesmo. Ok, obrigadíssimo. E agora? Já perdi o Excel? Não perdi. Não. Ok. Então, exatamente, é isso. É 0,5. Obrigadíssimo. 0,5. E ele já me vai fazer a continha. Deu 0,349. Foi isso? 0,439. A ver se foi isso. Se não foi. 438. Sim, aqui. Deve ser arredondamentos. Arredondamentos, exatamente. São os fatores de. Ok. O que é que a folha faz? Faz mais. Desculpem lá. Estou aqui. O que é que a folha faz mais? Se eu colocar aqui o valor do produto, imagina 0,07, ele diz que não está conforme, não é? 0,33 diz que está conforme. Ok? E depois aqui apresenta o limite de justificação, o limite de aceitação e o resultado da minha análise. Se eu mudar para risco do produtor, ele vai dar o limite de aceitação superior ao limite e não inferior ao limite. Estão a ver a ideia? Se eu quiser alterar o nível de risco para 5%, ele também faz as contas. Ok? Ou seja, esta folha de cálculo permite, de uma forma simples, ao laboratório avaliar se o seu raciocínio está correto ou não. Ok? Para terminar, só me falta aqui apresentar aqui umas referências. Vocês têm referências, as referências que eu utilizei é a norma, um documento do ILAC, sobre as regras de decisão, há um guia Euracam, e também há um Euracam, que é a segunda edição, de um guia sobre a utilização da incerteza em avaliações de conformidade, que está disponível. A primeira edição está traduzida para português pelo Formec Relac, ok? E a folha de cálculo. Tudo disponível na net.
E digamos que era isto que eu tinha para apresentar, e agora se calhar passávamos a uma sessão de discussão, comentários. Ricardo, desculpa, deixa-me acrescentar só uma coisa. Disseste que Sim. a folha de cálculo está disponível na net. Todos os documentos produzidos pelo Formec, eu esqueci-me de dizer há pouco na introdução, estão disponíveis gratuitamente na página do Formec. Okay? Sim. É isto, não é? Poderíamos aproveitar para discutir eventualmente o que é que vocês, se têm comentários, se cruzaram com estas questões no vosso dia-a-dia. Ricardo, tenho um pequeno comentário. Olá, boa noite. Tá, boa noite. Olá. Olha, é o seguinte, tudo o que explicaste foi excelente. A banda de guarda, sim, explicaste muito bem qual é o fator que se deve multiplicar e porquê, para ter uma determinada probabilidade. O que talvez não disseste foi que, de facto, a incerteza que se usa para fazer a banda de guarda é muito importante, quer dizer, não se pode nem fazer uma estimativa. Primeiro, a incerteza deve ser estimada, se possível, muito perto do limite legal, o limite máximo ou mínimo que estamos a tentar fazer o exercício de conformidade, e a incerteza não pode ser tem que ser realista, tem que ser uma incerteza que não pode... Imagina uma banda de guarda com uma incerteza minúscula, quer dizer, com muito, muito mal estimada e que seja minúscula, claro que a banda de guarda não serve quase para nada. Por outro lado, se for gigantesca, se for uma incerteza completamente errónea também. Portanto, só te quero fazer lembrar que deve-se sempre dizer que a banda de guarda funciona muito bem, mas não só o fator tem que se entrar em conta com a tabela que tu mostraste, porque isso é uma tabela das tabelas de normalidade, assumindo que a distribuição é normal, mas o valor da estimação da incerteza é mesmo muito importante. Exato. Muito obrigado pelo reparo, exatamente, sim. Ok, exatamente. Vocês têm estado a utilizar as bandas de guarda. Temos aqui a Alice. Alice tem uma pergunta. Tenho uma pergunta, sim, mas continua, Ricardo, se quiseres. Não, eu estava a tentar perguntar. Eu não conheço a realidade do Brasil. A pergunta que eu gostava de fazer é se no Brasil vocês utilizam este conceito de banda de guarda e se tem esta forma de gerir o risco, o nível de risco. Em Portugal, a grande generalidade dos laboratórios ou seja, a regulamentação, como é óbvio, não é? E, portanto, não tem nada a dizer sobre a regra de decisão, que só tem que aplicar, não é? Quando não existe uma regra de decisão regulamentada, eu não fui claro na minha apresentação, acho eu, só nesse caso é que nós, então, temos que fazer esse exercício de ponderar se devemos de privilegiar o risco do consumidor, do produtor, ou um risco partilhado, em que não considerem a incerteza da medição, e nesses casos, em Portugal, a grande generalidade dos laboratórios está a tentar convencer os clientes a não considerar a incerteza na avaliação de conformidade, sendo que isso resulta num risco de decisões erradas que pode ser até 50%. E se os clientes estiverem cientes disso, se calhar vão querer uma outra coisa qualquer. Não sabem bem o que é, mas algo diferente. Não sei como é que no Brasil as coisas estão. Acabaste de responder à minha pergunta. Foi? Desculpa. Peço desculpa. Ok. Filipe. Oi, Ricardo. Bom, antes de mais nada, obrigado pela sua apresentação. Eu tenho uma pergunta, eu queria que você comentasse a respeito.
particularmente daquela primeira regra de decisão em que não se usa a incerteza, e quais seriam as consequências de não levar a incerteza em consideração nessa questão do risco do consumidor e do produtor. Acho que essa é uma questão que merece ser discutida, né? Você mencionou, por exemplo, que a farmacopeia europeia não utiliza a incerteza, mas tem uma consequência disso, e se você puder comentar a respeito, acho que é interessante. Exatamente. Eu agradeço o comentário, em particular de quem vem, visto que trabalha no setor farmacêutico e discute estas mesmas problemáticas, não é? Eu posso... Deixem-me partilhar aqui... ecrã inteiro, é isto. Peço desculpa. Se calhar ajuda a fazer aqui... Vocês estão a ver... O que é que estão a ver? Não estou a ver nada especial. Estão vendo a sua tela, o seu monitor. E agora? Agora, pronto, cá está. Se eu tiver aqui um valor máximo, não é? Um valor máximo... e se um valor infinitamente acima do valor máximo, sendo que a concentração aumenta para aquele lado. Se eu disser aqui que não está conforme, a probabilidade de estar conforme é praticamente 50%. Se eu tiver aqui deste lado, eu digo que está conforme e a probabilidade de eu estar errado é 50%. Ou seja, quando eu opto por não considerar a incerteza da medição e utilizar a comparação simples, ou chamada regra partilhada, eu vou tomar uma decisão errada que pode ser até 50%. E, portanto, convém escolher um risco, convém escolher o lado do produtor ou do consumidor e ter um risco mais controlado. Sim? Fazendo uma brincadeira aí do que você comentou dos dois amores, né? Na verdade, você não contenta nenhum dos dois amores, nem o consumidor, nem o produtor. Os dois saem insatisfeitos nesse caso, né? Exatamente, é isso. E deixem-me dizer agora aqui uma parte, o professor Filipe Lourenço, ele trabalha no setor farmacêutico e discute estes assuntos, e eu acho que o setor farmacêutico deverá evoluir até um controle mais probabilístico deste risco, mas e portanto esta discussão é especialmente importante e deixa-me valorizar a forma convicta e quase solitária como o professor Filipe vai tentando introduzir estes conceitos, não é? Diria eu. Bom, olha, Ricardo, nós temos aqui inscrita a Graça. A Graça, se quiser abrir o microfone para colocar a sua questão. Obrigada. Agradecer ao Ricardo a apresentação e quando fazer só aqui uma pequena nota mais sobre a tua fase de introdução ao tema. Relativamente à evolução da norma, à evolução da 17.025 e às diferenças e à grande diferença. A 17.025 visa que os laboratórios produzam resultados que sejam confiáveis para o cliente. Depois viemos com o acrescento da incerteza que acompanha o resultado, que é absolutamente uma coisa já normalizada para nós, não é? E até para o cliente. A avaliação da conformidade, eu deixo aqui dois pensamentos. Ela é de facto muito importante, tem uma aplicação prática em termos de controle oficial, na defesa do consumidor, em termos de controle do próprio produtor, para saber como é que está o seu produto,
Mas a avaliação da conformidade propriamente dita é uma área que tem de ser realizada por um laboratório ou tem de ser realizada por técnicos que percebam o que é que estão a fazer. Ou seja, quando um laboratório produz um resultado pela 17.025, garantindo toda a sua veracidade, toda a sua precisão, sujeita a todas as verificações de competência técnica, acompanha esse resultado, como aqui foi dito há pouco, a banda de guarda resulta da qualidade da incerteza. E o laboratório também tem um resultado que é com uma qualidade da incerteza. Portanto, o laboratório apresenta isso. Haverá casos em que a avaliação de conformidade pode ser feita pelo próprio laboratório. Mas haverá casos em que essa avaliação de conformidade poderá ser feita por outros técnicos que não percebam, que não precisem de perceber da parte analítica, de fazer os resultados com qualidade. Eu acho que estes dois temas estão sempre muito conectados e que não há esta obrigatoriedade de eles estarem conectados. Ou seja, um laboratório tem como objetivo demonstrar competência na qualidade do seu resultado, nomeadamente também pela incerteza que o acompanha. A avaliação e todos estes conceitos que falámos aqui podem ser feitos por hipótese uma equipa técnica que exista numa organização que se dedique a avaliar a conformidade. E pronto, e eu gostava de lançar esta perspectiva, que me parece que não tenha de caminhar obrigatoriamente o trabalho de um laboratório para a avaliação de conformidade. Será desejável em algumas situações, sim, mas não me parece que seja uma forma única de o assunto de conformidade ser tratado. O assunto de conformidade e avaliação de conformidade deverá ser tratado, parece-me, a um nível que pode, inclusive, estar fora do âmbito da atividade de um laboratório. Sim, eu concordo, desde que seja feito, não é? Desde que seja feito. Sim, com certeza. Desde que seja feito, exatamente, sim, e desde que seja feito. Acho que sim, poderá ser. O que eu tenho visto é que, pelo menos os casos que eu tenho cruzado, habitualmente os reguladores ou as pessoas que tipicamente fazem esse trabalho fora do laboratório, muitas das vezes não têm sensibilidade para perceber o que é o conceito de incerteza e tendem a fugir para as regras de risco partilhado. Não sei se tens uma experiência diferente, mas a ideia que eu tenho é que se a incerteza não é considerada na avaliação da conformidade pelo laboratório, dificilmente vai ser feito de fora. Mas isso depois depende... Sabes, o que me preocupa mais nisto? Preocupa-me no sentido de, como se costuma dizer, cada macaco no seu galho. Uhum. Se fora do laboratório não há quem, então que se formem as pessoas para que haja quem fora do laboratório consiga fazer isto, não é? Porque isto não é uma consequência de um trabalho analítico e de uma produção de um bom resultado. É mais além. E este além pode estar fora deste objetivo de produção de resultados de qualidade e caracterizados pela sua incerteza. E como tu disseste, havendo o risco de fora, por vezes, não haver quem, quase que se põe a carga, ou seja, o laboratório pode, se calhar até está privilegiado para o fazer, sim, mas não deve sair como uma obrigatoriedade da 17.025 ser o laboratório a fazer isso, a menos que o cliente o queira, a menos que o laboratório o acorde com o seu cliente. O problema não é que o laboratório não o possa fazer, pode com certeza e deve, se for esse o pedido do seu cliente, mas é um trabalho que não tem de estar sempre no laboratório e eu acho que isto é importante
Não acharmos que isto é a evolução normal e natural e desejável do trabalho de um laboratório, é uma evolução que pode ser feita pelo laboratório, mas também pode o laboratório, por algum motivo, não ter interesse em o fazer e haver outras entidades que dentro das organizações que o façam. Ok, sim, eu concordo. Desde que seja feito, não é? Diria. Desde que seja considerado, sim, acho que pode ser feito fora do laboratório. Mas, Graça, desculpe, não há obrigatoriedade nenhuma na 17.025 para os laboratórios fazerem avaliação da conformidade. Não, pois eu parece que... Os laboratórios podem fazer se o cliente o pedir, mas podem decidir que não o fazem. Eu concordo plenamente consigo, pode ser uma outra entidade a fazê-lo sem ser necessariamente o laboratório, mas não é obrigatório pela 17.025 que o laboratório faça. Sim, mas a Graça fez esse comentário possivelmente porque no meu discurso dá a entender que talvez eu tenha sido muito entusiasta. Sim, e nós sabemos quando se começou a falar aqui de conformidade, havia uma corrente e uma veia que até dizia inicialmente que o laboratório seria obrigado a fazer avaliação de conformidade, porque era para isso que se faziam as determinações analíticas. Portanto, eu acho que de facto essa veia está um bocadinho mais esbatida. Qualquer das formas, acho que, pronto, convém recordar que não é essa a finalidade última de um laboratório, poderá ser ou não, consoante ele resolver fazer, mas também essa avaliação pode ser feita numa outra entidade dentro das organizações que se especializem e que, enfim, aprendam como é que estas coisas se fazem. E tu, Ricardo, depois fazes outra apresentação assim bonita e jeitosa, e a terceira toda a gente já vai começar, depois de 2 cafés, não é? Que tu dizes, a ver como é que estamos. Pronto, não quero alongar mais, era só para deixar isto. Obrigado pelo feedback. E obrigada. O Elcio está... Isso, eu ia comentar isso. O Elcio está com a mão levantada. Elcio, quer fazer algum questionamento, algum comentário? Boa tarde, boa noite. Não, só comentário mesmo, né? Eu achei bastante interessante e o Ricardo bastante esperto. Quando ele botou aquele exemplo, ele já botou uma informação lá embaixo que levava em consideração a incerteza referente à amostragem. E aí eu quero saber se na prática vocês têm visto isso. As pessoas considerando a incerteza de medição como a incerteza analítica mais a incerteza de amostragem para usar esse parâmetro para o cálculo de bandas de guarda. Porque hoje em dia, cada vez mais, como a química analítica está muito avançada e a parte instrumental, com isso, as incertezas analíticas têm diminuído bastante. Então, quando elas são esquecidas, né, e a incerteza a incerteza amostral é esquecida, a incerteza de medição pode ficar minimizada. E aí, quando a gente usa uma banda de guarda, levando em consideração somente a incerteza analítica, ela não representa, e aí como deveria, e a nossa decisão em relação ao risco para o consumidor e para o produtor podem ficar comprometidos. Então, você tem visto, Ricardo, as pessoas utilizarem efetivamente a incerteza da amostragem junto com a incerteza analítica para a banda de guarda? É que em Portugal, e os portugueses que me corrijam, em Portugal nós temos os laboratórios de águas são laboratórios que têm estado a reportar a incerteza da amostragem. Neste caso, a colheita. Digamos que o que eles querem caracterizar é a capacidade de colher e ter ali em conta a heterogeneidade de pequena dimensão e o impacto também da preservação, conservação da amostra, desde o ponto de colheita até o laboratório. São os laboratórios que em Portugal têm gerido o conceito e nas águas de consumo não é considerada a incerteza na avaliação da conformidade. Portanto, eu não conheço nenhum exemplo em Portugal, laboratórios acreditados, em que têm feito uma avaliação de conformidade, não de risco partilhado,
considerando a incerteza da colheita. Porque parece que a 17025 e a Alice e a Graça podem confirmar, ratificar ou retificar, ela está começando a alertar, olha só, a gente tem, além de tudo, a incerteza da amostragem, então vamos tentar levar em consideração, né? Aqui no Brasil, eu não sei se isso acontece dessa maneira. Então fica somente o alerta, né, para todos os colegas dessa importância, que hoje em dia cada vez mais, em alguns casos, com técnicas analíticas tão avançadas, a incerteza proveniente da parte da análise, ela pode ficar minimizada em relação à amostragem, né? Que só fica esse alerta para todos nós. E uma sugestão, né? A gente se mostrou sempre o mundo ideal aí, aonde a distribuição é normal gaussiana, né? O Fernando Raposo até mostrou ali que nem sempre pode ser para o mesmo lado. Então já tem algumas coisas, na última versão do guia, onde a gente não tem uma distribuição normal. Isso pode ser mais uma aba da planilha que nós temos no Formec. Já melhorar a planilha, né? Para essas situações onde a gente tem a log normal, coisas assim. Ok? Parabéns mais uma vez pela palestra, Ricardo. É uma boa revisão aqui para o Elcio. Uma boa revisão da planilha para o Elcio. Se o Felipe estiver comigo, tá tudo certo, entendeu? Sim, exatamente. A gente revisa junto. A gente conversa, Elcio. É interessante pensar nisso, né? Nessa situação em que a distribuição é assimétrica. O desafio é muito maior, muito maior. A gente rodar para o Monte Carlo, achar a incerteza para o Monte Carlo, ver que ela é assimétrica e, a partir daí, a gente estabelecer as bandas de guarda que não são simétricas também, né? Então... Exato. Legal. São desafios. Não vale lançar... Não vai lançar problemas sem depois alimentar as soluções, não é? Exato. Bom, temos mais algum comentário, algum questionamento? Não? Bom, podemos então, acho que encaminhar para o fim desse webinar, e eu gostaria de mais uma vez agradecer ao professor Ricardo, agradecer também a Alice pela apresentação em relação às atividades do Formec, desejar para todas e todos um excelente fim de ano, início de ano, né, de 2024, e com novas atividades previstas aí para o Formec. Bom, obrigado, Ricardo. Obrigado eu a todos e Feliz Natal e um excelente ano para todos e um ano 2024 cheio de alegrias e outputs Formec. Isso aí. É isso. Um abraço para todos. Um abraço.